eu ver, olha pra mim. Deixa eu passar no outro. Da casquinha, né? Pedro vai ficar famoso na internet. Pera aí, filho. Vamos fazer uma sobrancelha. Bem bonita. Dá pra gravar por 3 minutos. Cadê? Ih, cadê o coleteado? Não, para. Vem cá, minha Barbie. Vem cá, Barbie grilo. Ainda bem que sai tudo depois do sabão. Vamos fazer a tua sobrancelha, filho. Vamos ver. Fica paradinho. Dá cosquinha, né? Para quieto, não mexe. Não mexe. Pera aí. Agora não vai ser mais o Pietro, vai ser a Barbie. Ali. Mostra aí, Pietro. Olha ali, filho. Vamos fazer outro. Vira pra lá pra Amanda. Fica paradinho, não mexe. Agora não é mais o Pietro, é a Barbie grilo. Pera aí, falta só mais um pouquinho. Para. Barbie grilo. Barbie grilo. Deixa eu ver. Ficou borradinho. Pera aí que borrou. Para, ceboso. Não gostou, filho? Não gostou. Lava o rosto lá no banheiro com sabão. Vai lá, Pietro.